Ela falou assim: irmã Elisama, procura o filho pródigo. Eu falei: meu Deus do céu. E eu cheguei aqui, né? E eu sentei a ler. O pastor falou assim: irmã Elisama, se quiser também trazer a mensagem, fica à vontade. Eu falei: é, pastor, amém. Aí quando a irmã foi cantar, aí ela disse: irmã, prepara o louvor filho pródigo, né? Então eu creio, irmãos, que desde o início do culto, quando a gente se dobra o nosso joelho, que começa a orar ao Senhor, a gente todos juntos fala o quê? Senhor, toma a direção do culto nesta noite. Faz a tua vontade, faz o teu querer. E eu creio, irmãos, que é sempre a vontade do Senhor. Se nós estamos em oração, buscando a presença do Senhor, pedindo ao Senhor que Deus Ele conduza a obra dele, a vontade seja feita dele, então eu tenho certeza que todos os cultos que acontecem aqui neste lugar é pela vontade do Senhor. E eu creio que o Senhor Ele está aqui fazendo tudo à vontade dele. Louvado seja Deus. Talvez eu e você olhe para essas cadeiras e veja elas vazias e faça essa pergunta: por que a igreja está vazia, né? Por que tantos filhos pródigos estão fora? Mas eu quero dizer para você uma coisa: o Senhor Ele está de braços abertos, esperando todos voltar. E eu creio que essas cadeiras elas vão ser ocupadas. Louvado seja Deus. Porque o Senhor Ele está todo o tempo de braços abertos, nem diz aqui no texto, esperando os seus filhos voltar. Louvado seja Deus. E que não vai ser preciso nenhum deles comer as bolotas do inimigo aí fora. O inimigo ele tem muitas coisas preparadas aí fora para oferecer, mas eu tenho certeza que Deus ele não vai deixar ninguém participar dos banquetes deles aí fora, porque o Senhor tem coisas melhores preparadas aqui dentro para eu e você. O Senhor tem ouvidos gordos preparados para eu e você se alimentar aqui neste lugar. Louvado seja Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas 15. Vou estar lendo para não tomar muito tempo, mas antes de tudo, irmãos, eu vou estar fazendo uma oração rápida em nome de Jesus, porque eu creio na oração do Senhor, a oração que é oferecida a Ele. Eu creio que Ele faz grandes coisas. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça te dou, Senhor, mais uma vez nesta noite, por estar aqui com essa oportunidade, meu Deus, de pregar a Tua palavra, Pai. Eu quero te pedir nesta noite, Pai, que eu venha diminuir, que o Teu nome venha ser crescido, Pai. Ele venha ser glorificado, Ele venha ser exaltado, Pai, pela vida dos Teus filhos nesta noite, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, usa a minha boca conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor, edificando a vida de cada um que se encontra aqui dentro, Pai, e de cada um que está ouvindo fora deste lugar, desta igreja, Pai. Que o Senhor venha fazer o Seu mover, o Seu querer, Pai, em nome de Jesus, Pai, pois o povo é Teu, Senhor, a palavra é Tua, meu Deus, e aquele que vai estar pregando também é Teu, Senhor da glória. Faz a Tua vontade em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Lucas 15, irmãos, eu vou estar lendo apenas 2 versículos, e diz assim, 3 versículos, diz assim: e chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. O interessante, irmãos, é que nesse texto eu pude observar uma coisa, né? No verso 15, no capítulo 15 de Lucas, o texto, Lucas está falando que, aqui nesse versículo, está falando de a ovelha que se perdeu. O texto também está falando da dracma perdida, né? A ovelha que se perdeu no meio do monte de ovelha, uma se afastou, e que o seu pastor, ele colocou as suas ovelhas em um lugar e foi lá se arriscar para buscar a outra. Está falando também da dracma perdida, que ela se perdeu dentro de casa, mas aquela mulher, a Bíblia está dizendo que ela acendeu a candeia, ela procurou, e quando ela achou, aleluia Jesus, ela se alegrou, ela convidou os vizinhos, as pessoas para se alegrar junto com ela. Louvado seja Deus. Mas o texto também vai falar do filho pródigo, né, irmãos? Do filho pródigo. Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção no texto, no verso 15, no capítulo 15, 1, 2 e 3, é que o Senhor, aleluia Jesus, ele se achegava
né? E ali junto dele estava os publicanos, onde ele chegava. Ele se assentava junto dos publicanos, junto dos pecadores, para estar pregando o reino do seu Pai, para estar pregando a palavra. E o texto está nos dizendo, louvado seja Deus, que ele começa a falar da ovelha perdida, e ele começa a falar também da dracma perdida, e logo após ele começa a falar do filho pródigo, e ele começa a falar para aquelas pessoas que estavam ali, quem? Os publicanos e os pecadores, né? E os fariseus, eles começam a julgar, eles começam a falar que o Senhor Jesus, ele se assentava no meio dos publicanos, no meio dos pecadores, e se alimentavam com eles. Eu entendo aí que os fariseus e os escribas estavam julgando a Cristo, estavam julgando o nosso Deus, mas ele não entendia. Os fariseus e os escribas, ele não entendia que Jesus, né, o texto está dizendo, a Bíblia vai dizer logo mais após na frente, que o Senhor Jesus, ele foi enviado para o seu Pai, não para os sãos, mas sim para os enfermos, os pecadores, aqueles que estavam sendo precisos ser curados de alma e de espírito. Louvado seja Deus. Já pensou se eu e você só pregasse a palavra do reino, se fosse só para nós que estávamos dentro da casa do Senhor? Já pensou se eu e você fosse ensinado a pregar a palavra do Senhor? Olha, mas vocês vão pregar a palavra do Senhor só para os que conhecem, só para os que estão curados de espírito, só para os que estão sendo curados de almas, só para pregar para a irmã Marlene, só para pregar para a irmã Guilhermina, para pregar para a irmã Pauliana. Louvado seja Deus. Não, o Senhor, ele nos preparou. O Senhor Deus, ele enviou o seu Filho nesta terra para pregar a verdade, para pregar o caminho, a salvação para os que estavam enfermos, para os pecadores. Louvado seja Deus. Mas os escribas, os fariseus, eles começaram a criticar, eles começaram a murmurar. Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele veio, foi para os enfermos de espírito, ele veio para os que precisavam ser curados da alma, para ser curado o espírito, né? Os que pecavam, os enfermos. Aleluia, Jesus. Mas muitos não entendem, eles não entendiam. E a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você nesta noite, que naquele momento que eles estavam sentados ali no meio daqueles publicanos, no meio dos pecadores ali, ele começa a citar essas três parábolas. Mas o que chama a atenção, o que é mais pregado nas igrejas, é do filho pródigo, né? Que vai dizer assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Louvado seja Deus. Irmãos, eu lendo esse texto, eu pude entender uma coisa: quantos que estão aí fora, quantas vidas que estão aí fora sendo escravizadas, pisadas pelo inimigo, né? Sendo pisoteadas pelo inimigo. Talvez que nem eu, que nem você, vive muitos aí fora sendo escravizados pelas mãos do inimigo. Mas o Senhor nosso Deus, aleluia, Jesus, ele usado pela sua misericórdia, pela sua graça, cheio de amor, cheio de compaixão, ele resgata, louvado seja dessas pessoas, e coloca dentro da igreja, que nem foi falado aqui nesta noite, através do cooperador Erisvaldo, né? Vaso quebrado, vaso destruído, né? Todo bagunçado, mas o Senhor, conforme a sua vontade, ele faz o quê? Ele pega aquele vaso, ele pega pessoas que estão sujas lá fora, traz para dentro da casa dele, por causa do seu amor, por causa da sua graça, e ele começa a colocar dentro desse vaso, louvado seja Deus, as suas flores, as suas rosas, aleluia, Jesus, a sua unção, a sua presença, os seus dons, louvado seja Deus, e aquela pessoa começa, aleluia, Jesus, a pregar a sua palavra, a louvar dentro da casa do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, ele começa a ministrar a palavra, ele começa a ganhar vidas para o reino do Senhor, louvado seja Deus. Só que
seja Deus. Tanto eu como você, irmão, nós não viemos para a presença do Senhor da forma que nós estamos hoje, cheio da graça, cheio do amor, né? Cheio da unção do Senhor, Deus fazendo de nós, aleluia, Jesus, vasos usados, aonde chega, pregando a palavra, orando, pessoas sendo curadas, né? Libertando pessoas através da palavra que Deus tem colocado dentro das nossas vidas. Louvado seja Deus. Mas muitas das vezes nós esquecemos que nós só fazemos aquilo tudo que está acontecendo por causa dos dons da misericórdia que Deus colocou dentro de nós. Era que nesse filho pródigo aqui, quantas vezes nós vimos para esta casa aqui, irmã Marlene, essa casa aqui estava lotada, esta casa aqui estava cheia, louvado seja Deus, cadeiras que estavam ali atrás, era preciso nós sair da porta, meu irmão sabe, nós tirar lá de trás, colocar, espalhar dentro da igreja e procurar lugares para as pessoas sentarem. Oh meu Deus, aleluia! Porque a casa estava cheia. Mas hoje, aleluia, irmãos, eu tinha preparado outra coisa para falar aqui desta palavra. Aleluia, Jesus. Eu tinha preparado outra coisa para falar desta palavra, mas Deus está me levando nessa área. Glória a Deus. Glória a Deus! Muitas das vezes nós tirávamos muitas cadeiras dali e colocávamos, espalhava aqui para caber as pessoas dentro desta casa. Glória a Deus! E quantos aqui foi cheio da presença do Senhor? Quantos aqui foi liberto pela graça e a presença do Senhor? Quantos aqui pularam de graça, cheio do Espírito Santo dentro desta casa? Aleluia, Jesus. Mas depois que estava cheio da presença do Senhor, cheio da graça, esqueceram da gratidão, esqueceram que só faziam tudo aquilo ali por causa da presença do Senhor, porque nos pegou lá fora, todo sujo, todo bagunçado. Louvado seja Deus. Nos pôs, aleluia, Jesus, uma nova unção, uma nova graça, que nem diz o Salmos 40, né? Que o Senhor pôs um novo cântico na nossa boca, firmou os nossos passos, os nossos pés, aleluia, Jesus, para fazer a obra do Senhor. Só que nós esquecemos de onde Deus nos tirou, o que Deus tem feito na nossa vida. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, santo, santo é o Senhor. Mas por que essas cadeiras hoje elas estão vazias? Oh, Jesus. Porque faltou gratidão no coração do povo. Oh, aleluia. Eu conheço ainda muitos que saíram daqui que não conseguiram voltar para a presença do Senhor. Tem muitos que congregaram aqui com a gente aqui e não se encontra mais nenhuma, nem aqui nem em outras congregações. Está aí fora, afastado da presença do Senhor, gastando todos os dons que ele diz o texto aqui. Ele se refere aqui a essa palavra aqui, quando ele fala que ele pegou toda a herança, tudo aquilo que o seu pai entregou para ele, é a unção, é a presença, é os dons do Senhor, entregou para ele, saiu lá para fora, aleluia, Jesus, e está gastando tudo. O inimigo está dando uma esfriação nele, ele não consegue mais fazer nada. Meu Deus! O inimigo está judiando dele. Teve muitos que saíram daqui que não tiveram mais forças para voltar para dentro da casa do Senhor. O lugar deles estão aqui, mas eles estão lá fora. Este filho pródigo aqui, meus irmãos, a Bíblia está nos dizendo aqui, através dessa palavra, que ele pediu a sua herança para o seu pai. Imagina, ele estava matando o seu pai, porque a herança ela só pode ser entregue para o seu filho a partir do momento que o seu pai e a sua mãe, ele desce a sepultura, mas o pai ainda estava vivo e ele pede a herança. Meu Deus! Então ele estava matando o seu pai para querer a sua herança. E ele pega ali tudo, e a Bíblia nos diz, irmãos, o texto nos diz que ele sai para uma terra longínqua. Só que durante aquele período que ele sai com os bens, com os dons do Senhor, com tudo aquilo que ele conseguiu da parte do Senhor, o texto está nos dizendo, irmãos, que ali acontece uma seca muito grande. Ele gasta tudo, tudo que ele tinha ele gastou. Ele saiu com dinheiro, tudo foi gastado, e agora ele não tem mais nada. Ele não tem mais aquilo que lhe dava força para ele ir para a igreja. Ele não tem mais aquilo, aleluia, Jesus, que dava força para ele dobrar o seu joelho, aleluia, Jesus, e chorar nos pés do Senhor. Ele não tem mais aquilo que dava força a ele vir para a igreja, para ensaiar louvores, para cantar para o Senhor. Ele não tem força mais para nada. Por quê?
desperdiçou tudo aquilo que Deus tem dado para ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas eu creio, irmãos, eu creio que essas cadeiras, elas ainda vão ser ocupadas por essas vidas. Eu creio que o Senhor, aleluia, Jesus, como o texto aqui nos diz, que o Senhor, Ele recebe aquele filho pródigo com os braços abertos. Eu creio que o Senhor, Ele está a todo tempo, a todo momento, esperando este filho pródigo que saiu daqui deste lugar. Ele está aqui esperando ele voltar. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é uma coisa: é que quando ele sai dali, diante da presença do seu pai, que ele gasta tudo, ele não tem mais o que fazer. Aí o inimigo chega, né? E ele oferece o quê? Porque o inimigo, irmãos, ele não tem nada de bom para nos oferecer. O inimigo, ele não tem nada preparado de legal para ele, para você. Aí agora ele vai e procura, e ele chega em um daqueles cidadãos. E aquele cidadão, ele pedindo ajuda. Imagina só, aonde que uma pessoa de Deus vai chegar, alguém todo lascado, todo bagunçado? Ele vai agora dizer: não, vai cuidar dos meus porcos. Não. Pessoas de Deus, irmãos, ele age diferente, ele ajuda, ele socorre. Mas aquela pessoa ali, ela estava enviada pelo inimigo. Nesta parábola, aquele homem ali estava enviado pelo inimigo para escravizar mais ainda. E diz o texto que ele é colocado em um lugar, né, que ele fala lá em Alagoas, uma pocica de porcos, para cuidar dos porcos. Só que a Bíblia nos diz, o texto está dizendo, que quando ele está cuidando daquele porco, a fome é tão grande, a sua vontade de se alimentar é tão grande, que o inimigo, irmãos, ele não tem nada preparado de bom lá fora para levar você. Nós já éramos deste mundo, nós já éramos lá de fora. O Senhor nos colocou aqui dentro, Ele nos encheu da sua presença, da sua graça. O que Ele mais quer é que nós fiquemos mais ainda na presença dEle, glorificando, exaltando o nome santo dEle. Louvado seja Deus. Mas por causa da ingratidão, de não reconhecer todas essas coisas, muitas das vezes nós queremos parar. Quantas vezes eu não quis parar? Quantas vezes eu não quis desistir? Mas quando eu paro e eu penso o que Deus ele tem feito na minha vida, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Tu és tremendo, Deus! Eu ganho força para continuar, louvado seja Deus! Aleluia! Oh, grande Deus! O Senhor ele me dá força para continuar, porque, irmãos, se você está na mão do inimigo, irmão, você está prejudicado. Mas se você está com Deus, pode ter certeza que diz o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não quer dizer que você não vai ter prova, que você não vai ter luta, que você não vai passar dificuldade, mas você não vai permanecer nela, porque o Senhor ele está contigo, Ele não vai te deixar na prova. Louvado seja Deus. Mas se você não estiver com Deus, irmãos, você vai correr o risco de estar igual essas pessoas aí fora, na rua, embaixo das calçadas, mendigando. Mas por causa da misericórdia e da graça do Senhor que tem nos resgatado, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, eu e você estamos aqui glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Muitas das vezes se arrastando, muitas das vezes não quero ir, mas o Senhor te traz, porque muitas das vezes é o Espírito Santo que nos traz para a presença dEle, para glorificar e exaltar o nome dEle. Aleluia! E o texto nos diz, irmãos, que ele sentiu vontade de comer daquelas bolotas ali. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que o texto nos diz que na hora ele lembra do seu pai. Antes de ele participar daquele banquete nojento ali, ele lembra do seu pai. Ele lembra que o seu pai tem os seus servos lá na casa dele, que é tratado como filhos, que é bem cuidado. E quando ele lembra do seu pai, ele levanta a sua cabeça e ele diz: pequei contra o céu e contra a terra. Isso aí, irmãos, é uma forma de arrependimento. Só que nem todos aí fora conseguem ainda voltar, conseguem ter essa mentalidade e lembrar que o pai dele está esperando ele de volta. Aleluia! Quantos saíram da presença do Senhor deste lugar e não conseguiram ainda levantar a cabeça para o céu e lembrar que Deus ainda tem uma nova oportunidade para ele? Tem muitos aí fora, irmãos, que não conseguem e acaba descendo a sepultura. Meu Deus! Mas que eu e você, irmãos, que estamos aqui dentro da casa do Senhor,
sempre orar por essas vidas, nós venha sempre clamar por estas vidas, para que o Senhor venha ter de misericórdia, que este lugar ele venha ser de novo completo por estes filhos pródigos que saíram da presença do Senhor. E o texto vai dizer que quando ele lembra do seu pai, ele levanta a cabeça, irmão Marlene, e ele diz: eu voltei com meu pai, louvado seja Deus. E quando ele volta para o seu pai, muitas das vezes, irmãos, você sabe por quê? Você sabe por quê que muitas das vezes muitos não conseguem voltar? Uma vez eu vinha descendo de São Paulo com Samuel, e Deus ele me deu essa revelação. Dentro do carro nós conversando da palavra do Senhor, falando sobre os filhos que saem da presença do Senhor e não conseguem voltar. E Deus fala no meu coração que muitos não voltam para a casa do Senhor por causa dos julgadores que estão dentro da casa dele. Oh, glória! Por causa de muitos que estão dentro da casa do Senhor, porque alguém pecou, porque alguém errou, porque alguém falhou contra o nosso Pai, contra o nosso Deus, porque se sujaram lá fora. Muitos não voltam porque se eu voltar, o meu pastor ele não vai me receber, o meu irmão ele não vai me receber bem, não vai me tratar bem. Pois observe que no texto que quando ele volta, que o seu irmão ali, que o seu pai recebe ele, abraça o seu filho, louvado seja Deus. Observe que o pai dele, ele prepara um novilho gordo, ele pega um anel, põe no dedo do seu filho, prepara uma festa, prepara um banquete. O anel estava dizendo para ele: você tem novamente direito às minhas coisas, louvado seja Deus. Oh, glória! O anel foi tirado, mas depois o anel foi colocado. Então se o anel foi colocado, irmãos, naquele tempo ali significava que ele tinha direito aos bens do seu pai. Se um rei era rei, os filhos tinham um anel daquela forma ali, era para identificar que ele era filho de um rei, louvado seja Deus. Então se o filho pródigo chegou, foi abraçado, o pai preparou um banquete, uma festa, colocou o anel no dedo do seu filho, ele está dizendo: tu tem direito à vida eterna, tu tem direito ao reino, tu vai ter direito novamente à salvação, porque dentro de ti houve arrependimento. Mas se não houver arrependimento, não vai ter salvação, louvado seja Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Glórias ao teu nome, Jesus. Mas observe, irmãos, que quando o banquete está sendo lá, acontecendo o banquete, a festa, o porquê que eu falei que muitos, Deus revelou no meu coração, o porquê que muitos não conseguem voltar, por causa do julgamento, por causa dos que estão dentro da casa do Senhor, por causa que, mas agora ele aprontou, ele fez isso, ele fez aquilo, agora quer chegar de volta, agora quer ser bem recebido. Não, irmãos, nós temos que receber ele com alegria, nós temos que fazer igual o seu pai, né? Nós temos que tratar ele bem, porque o texto diz que o seu pai recebeu ele com um abraço, mas o seu filho não. O seu filho, quando o seu filho mais velho, quando viu aquilo, ele perguntou para os funcionários do seu pai o que está acontecendo. O funcionário falou para ele: é que o teu filho voltou e o teu pai preparou um banquete, matou um novilho gordo para comemorar a boa-vinda do seu irmão. Aquele irmão dele, ele não gostou, aquele irmão simboliza nós mesmos. Se muitas das vezes ele está aqui dentro, Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. vai acontecer nós estarmos aqui e pessoas entrar por essas portas que erraram feio aí fora, e se nós não receber eles com amor, eles vão sentar, vão ouvir a palavra e não vão voltar mais, porque esse irmão dele ele foi tratado dessa forma. Chegou no seu pai e falou: pai, eu te sirvo há tanto tempo, Meu Deus! sempre fiz o teu querer, fiz a tua vontade, te obedeci, Meu Deus! e o Senhor nunca me deu nem um cabrito. Mas olha o que o seu pai fala: filho, tudo que eu tenho é teu, participa. Só que muitas das vezes, irmãos, eu e você, representando o filho mais velho, nós estamos dentro da casa do Senhor. Nós temos direito de participar dos banquetes do nosso Deus, das festas do nosso Deus diante da presença dele, adorando a ele, glorificando a ele, participando dos seus dons, buscando a presença dele, para que nós a cada dia venhamos mais ser cheios da presença e da graça dele. É isso que o Senhor está dizendo, que nós temos direito a isso do céu, louvado seja Deus. Mas muitas das vezes nós não só chegamos diante do Senhor, nós não descemos, e nós às vezes deixamos passar despercebido tudo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E muitas das vezes aquele que chegou todo bagunçado, o Senhor limpa, o Senhor prepara, o Senhor ajeita, e ele começa a ter direito às coisas celestiais da parte do Senhor, irmão Malene. E nós começamos agora a olhar e dizer: mas chegou agora, já está tendo esse direito, chegou agora e já está assim. Mas muitas das vezes nós estamos aqui há muito mais tempo, mas nós não aproveitamos essa oportunidade que Deus nos dá. Então que nós, quando chegar diante da presença do Senhor, esqueça os problemas lá fora, entre dentro da presença do Senhor, dentro do Santo do Santo, com a disposição, com a alegria de dobrar o joelho e dizer:
Se for para glorificar, glorifique. Se for para adorar, adore. Exalte o nome santo do Senhor para que você possa ter direito às coisas celestiais da parte do Senhor. Porque tudo dele, irmão, nós temos direito. Mas muitas das vezes nós deixamos passar despercebido. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos, irmão, sempre ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, para que nós lá fora não venhamos se tornar um filho pródigo. Meu Deus. Desperdiçar tudo isso que Ele tem nos dado, que é a presença dEle, é a unção dEle, é o Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós não vamos perder o dia. Então que nós venhamos estar firmes em nome de Jesus, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. E quando se encontrar, muitas das vezes desanimado, como eu já falei aqui dentro, eu já me encontrei muitas das vezes assim. E eu olho para o meu Pai e digo: Senhor, me perdoa, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Irmãos, você me vê com essa cara aqui, mas se tem um que chora nos pés do Senhor, é eu. Aleluia. Eu gosto de chorar nos pés dele, porque eu sei que o choro nos pés do Senhor tem resultado. Aleluia. Eu sei que o choro nos pés do Senhor tem resultado. Louvado seja Deus. Então que nós venhamos sempre, irmão, lembrar disso. Na hora das nossas dificuldades, situações difíceis, olhe para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Louvado seja Deus. Pastor, posso estar louvando? Aleluia. Oh, glórias. Santo Glória é a Deus. o nome de Aleluia. Jesus. Louvor aqui, irmãos. Se os irmãos souberem. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. A Bíblia fala de 3 parábolas em um capítulo só. Uma das ovelhas que se perdeu porque estava fora da casa. A outra do filho que se perdeu depois que saiu de casa. E a outra da dracma que se perdeu dentro de casa. Aleluia, Jesus. Tudo que eu queria era falar contigo, Aleluia. mas tempo pra mim você não tem. Oh, Jesus. Tudo que eu queria era ser o teu amigo, Aleluia. mas o meu espaço você preencheu também. Oh, Nunca mais começamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Oh, aleluia! Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. aleluia. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. É tempo de mudar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter.
Ele nos guarda por esta cidade. Às vezes nós estamos assim. Nós não tira tempo para o Senhor mais para nada. Eu sou irmãos. Esses dias eu estava falando para mim mesmo: Senhor, eu estou com trabalho na minha casa, eu tenho pedido perdão ao Senhor, porque muitas das vezes tempo que eu poderia estar orando, buscando a presença dele, eu estou fazendo sempre algo na minha casa. E eu tenho pedido perdão a Deus, porque muitas das vezes nós trocamos o Senhor por tantas coisas. E aqui o pastor Jacob pregou esses dias aqui, isso mexeu comigo, isso falou comigo. Nós trocamos ele por muitas coisas, e quando nós tiramos um tempinho para ele, nós ainda não adoramos verdadeiramente na presença dele, amém? E assim eu agradeço a Deus.